Olá, irmãos, boa noite. Já é noite, já tá caindo uma chuvinha, relampeando. Resolvi gravar esse vídeo que é rapidinho, vai ser uma coisa bem rapidinha. Isso não é pra, tipo pão assim que os irmãos já conhecem, já comeu desse pão, já sabe. Então os irmãos podem perguntar, tá, o que o irmão aqui tá falando é pra vocês, mas é para repartir esse pão. Aqui nós falamos, por exemplo, que o Robert fala, que muita gente fala que ele é maluco, que ele tira coisa, que ele não tem fonte e tudo mais e tal. E que nós, por exemplo, que não representamos religião, denominação nenhuma, e não damos nome de religião nenhuma para expressar a nossa fé. Então eu quero ler um texto aqui de 1 Coríntios, eu vou ser bem rapidinho, e aí os irmãos associam com outras coisas, mas eu quero falar o seguinte, começar aqui lendo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte, diz aqui no versículo 9, ó, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus, que a gente quer dizer aqui, blasfemado, é o nosso Pai. Deus nos revelou pelo seu Espírito, no versículo 10, as coisas ainda profundas do Pai. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós falamos o seguinte, quantas vezes falamos coisas parecendo ser loucuras, incompreensíveis aos ouvidos desses porcos, esses cães gulosos, esses religiosos, eles não vão entender nós mesmos, porque são coisas do nosso Pai, Então para eles o que? Isso aqui são coisas não vistas, versículo 9, 10, 11 e assim por diante. E aí, esses homens, por exemplo, eles não dão credibilidade ao que esses versículos aqui diz no 1 Coríntios, tá? O 1 Coríntios, aqui é a versão das escrituras por João Ferreira de Almeida, capítulo 2, capítulo 3. E aqui no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 9, fala sobre o que nós divulgamos. Coisas que o pessoal fala, cadê a prova, cadê isso, cadê o contexto, tal. Muitos caras já brigaram comigo por causa disso, tá na Bíblia, que não sei o que, tá aqui, nas escrituras, nova aliança. Mas em contrapartida, há outra coisa aqui, aqui esses homens, esses cães gulosos estão, que eles pregam, divulgam, uma coisa que todo mundo já sabe. O versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz aqui, Paulo falando, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ou Pai, não é? E aqui diz, no 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que o Pai preparou para os que o amam. Então no 16 aqui fala que não habitando em templos de pedra feito por mãos de homem, nós sendo o templo do nosso Pai, quebra essa ideia que aqui, entra em associação com isso, mas contra ao que eles falam. Porque eles, por exemplo, pregam que o Pai está lá dentro da igreja, está dentro do templo, que você quer adorar o Pai, você tem que ir lá para uma igreja e tudo, e aqui continua a base do raciocínio. E assim, amados, isso é para divulgar para muitos que ainda acham que ir para a igreja, ir para templo, ir para fazer essas liturgias religiosas é o que o Pai aceita. E não, está aqui, Paulo falou. Paulo, um dos melhores apóstolos, não dos melhores, mas dos mais zelosos apóstolos, que escreveu mais cartas do que os demais apóstolos, que foram colocados aqui. Então, amados, é isso aqui que eu quero mostrar para todo mundo, é que nós sendo o templo do nosso Pai, nós não pregamos o templo. O templo é o quê? Que esses povos religiosos pregam? Uma coisa vista. E o que eles falam, coisa ouvida. Mas aqui, em 2 Coríntios, já diz o seguinte, que tudo que nós sabemos e reconhecemos não foi ouvido nem visto por ninguém.
Então muita gente fala, da onde vocês tiram essas coisas, da onde vocês falam, da onde vocês... Quem deu esse tipo de conhecimento, por quem vocês falam, a quem vocês representam? Quando me perguntam, a que religião você representa? Esse texto aqui, ó, esse versículo 9 de diante aqui do capítulo 2 de Coríntios já explica de onde veio a nossa sabedoria. Agora, em contrapartida aqui, já falando que nós realmente somos o templo do nosso Pai, e não esses templos feitos de pedra por mão de homem, eles é o seguinte, eles pregam um templo visível, feito de pedra, eles falam as coisas dele lá e as pessoas ouvem e se enganam. Entendeu? Então são 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 9 em diante, e depois 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 em diante, que aqui explica, né, sobre isso. Então, amados, é somente isso, é um videozinho curto. Eu gostaria de divulgar isso aí. Os irmãos já sabem outras passagens, outras escritas das escrituras que comprovam realmente que ir para templos adorar a Deus, sei lá o que, é coisa que não tem nada a ver com o nosso Pai. E tudo que nós sabemos aqui no 9 não vem de templo feito por mão de homem, nem vindo de boca de homem, mas sim de onde não se sabe, nem sequer subiu o coração, porque a gente nem nós mesmos às vezes sabe de onde veio. A gente só diz de onde veio porque a gente sabe que veio da boca do nosso Pai, que não é deste planeta e não é daqui deste mundo. Ok, amados? Um abraço, era só o recado que eu queria dar. Se os irmãos quiserem continuar complementando, ler o livro de a carta de 1 Coríntios, vão entender melhor aqui do que a gente está falando. E vamos passar essa mensagem aí para os próximos, viu? Um abraço e até mais.